E aí, pessoal, beleza? Vamos falar agora sobre o terceiro mandamento. Ele está no livro de Shemot, Êxodos, capítulo Kaf, 20, no versículo Zayin, que em português é 7. Então aqui está escrito o seguinte: Lo tissá et Shem Adonai Elohecha lashav. Normalmente o pessoal traduz assim: não fale o nome do Eterno teu Deus em vão. Só que, galera, eu vou falar um negócio muito louco para vocês, sacou? Eu vou mostrar para vocês que aqui não está escrito não fale o nome de Deus em vão. Está escrito não alce, não carregue, não porte o nome de Deus em vão. O que significa isso? Por que isso? Porque a palavra falar é daber, tagid. E aqui está escrito lo tissá. Issá significa içar, levantar, erguer, alçar. E por que será que esse verbo foi utilizado para esse mandamento? É claro, a mensagem é muito clara quando a gente compreende de verdade. Porque quando a gente fala o nome do Eterno, meus queridos e minhas queridas, a gente já tem que ter imediatamente a intenção de elevar essa fala. Não é uma fala à toa. O simples fato de você estar falando o nome do Eterno já é alçar. Então, se já é içar, se já é alçar, se já é erguer, então a gente já tem que tomar cuidado. Existe um versículo em Deuteronômio, em Devarim, que fala o seguinte: que Shem Adonai Ekra Havu Godel Leloheinu. Quando o nome do teu Deus, quando o nome de Deus disseres, deem grandeza para o nosso Deus. O que significa isso? Significa que quando a gente fala o nome dele, automaticamente você tem que estar dando grandeza para isso. Você tem que dar grandeza para esse ato. Isso não é um ato pequeno. Então, por exemplo, muita gente, eu evito muito, eu tento evitar falar, se Deus quiser você vai conseguir. Não, você está falando isso de coração ou você está falando isso como uma simples expressão? Se você está falando isso de coração, então você está realmente içando, você está alçando o nome do Eterno. Agora, se você está falando só como uma expressão, Deus me livre. Gente, eu não sou radical assim não, viu? Eu estou falando só no sentido de buscar sempre preservar a nossa relação com o Eterno. E tem uma coisa que é muito corriqueira, todo mundo sabe. Tudo aquilo que você usa de uma forma indiscriminada, você acaba perdendo o valor daquilo. Então, quanto mais a nossa relação com o Eterno, com o nosso Pai. Agora, uma curiosidade é o seguinte. Dentro da Torá, dentro do Tanakh, a gente tem uma série de nomes de Deus. Só que alguns deles são considerados mais sagrados dentro do judaísmo e outros menos sagrados. Mas menos sagrados, obviamente, não significa que podem ser desrespeitados, Deus nos livre. Significa simplesmente que eles se referem menos à essência do Eterno do que a uma qualidade que está sendo demonstrada naquele momento. Vou explicar isso para vocês. Aqui no livro de Shemot, Vav, Êxodos 6. Tem um versículo que se a pessoa não compreender o significado dos nomes, ele não entende. E mais, na hora que a pessoa compreende este versículo, ele percebe que os nomes têm um significado muito mais profundo do que simplesmente o ato de chamar. Então vamos lá, eu vou ler. Vaidaber Elohim el Moshe. E falou Deus para Moisés. Vaiomer elav, e disse a ele, Ani Adonai. E falou Deus para Moisés, e falou para ele, eu sou o tetragrama, o nome que nós não pronunciamos. É muito curioso esse versículo, porque ele está dizendo que Elohim disse que ele é o tetragrama. O que significa isso?
E continua o próximo versículo dizendo: Vaerá el Avraham, el Yitzhak, vel Yaakov, el Shaddai. Eu me revelei para Avraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, através do nome El Shaddai. O Shmi Adonai e o meu nome, o tetragrama, Lo Nodati Lahem. Eu não revelei para eles. Galera, presta atenção na profundidade que tem esse versículo. Esse versículo é a maior prova para as pessoas que acham que a Torá não tem nenhuma alusão a questões mais profundas. É óbvio que tem. Primeiro Elohim diz para Moisés: eu sou o tetragrama. E depois disso ele diz: eu me revelei para os patriarcas através do nome El Shaddai. E o tetragrama eu não mostrei para eles. Qual é o sentido mais profundo desse versículo? O sentido é assim. A palavra Elohim, como eu já falei no mandamento anterior, no segundo mandamento, ela está no plural, porque a palavra El significa poder, e Elohim significa a fonte dos poderes. É um Deus que atua, que age, que interfere, que interage com a criação através de vários poderes diferentes. Os poderes da natureza e os poderes de causa e consequência da história. Então, Elohim está dizendo para Moisés: Moisés, você está me vendo, você está vendo a situação como uma situação natural. Você foi pedir para o faraó que libertasse o povo e o faraó só piorou o trabalho para vocês. Então você está me vendo agindo dentro da natureza, dentro do cotidiano. Você não está vendo milagre nenhum, mas calma, Moisés. Porque eu que estou me revelando através do nome Elohim, na verdade sou o tetragrama. Sou o quê? O Todo-Poderoso, Infinito, Eterno. Que tem o poder de modificar toda a situação pela qual você e o povo de Israel estão passando nessa escravidão. E digo mais, diz o Eterno a Moisés: eu me revelei para os patriarcas através do nome El Shaddai. A palavra Dai em hebraico significa basta. Os nossos comentaristas explicam que o nome El Shaddai, através do qual o Eterno se revelou para os patriarcas, ele contém a palavra basta, porque o Eterno somente prometeu para eles. E eles sabiam que ele estava somente prometendo para eles. Prometendo a terra para o povo deles. Prometendo uma grande descendência. Prometendo uma relação perpétua entre o Eterno e seus descendentes. Mas era só promessa. A época deles ainda não era a época de colher. E aí o Eterno continua a fala e diz para Moisés: calma. Porque agora para vocês eu vim me revelar com o nome eterno. Com o poder absoluto. Com a transformação absoluta. Mas compreenda, Moisés, compreenda a mensagem profunda. Essas coisas todas que estão acontecendo, que parecem acaso, que parecem causa e consequência, que parecem Big Bang, que parecem teoria da evolução, que parecem tudo isso, nada mais são do que o Eterno, o tetragrama, o Todo-Poderoso, agindo através dessas forças. Então, através desse versículo a gente vê algo muito interessante. Existem nomes que eles são realmente nomes. Ou melhor, aqui nesse versículo só tem um nome, que é o tetragrama. Que ele se refere a algo ligado à essência, entre aspas, porque a essência do Eterno é indefinível, mas entre aspas ligado à essência do Eterno, que é a eternidade. Como já expliquei, o tetragrama tem 4 letras que formam as palavras Hayá, Rovê e Rie. Foi, é e será. Por isso que ele é compreendido como eterno. Os outros nomes, Elohim e El Shaddai, eles se referem a formas como o Eterno está se relacionando momentaneamente com as criaturas, com os seres humanos. Certo? Agora, então dentro da tradição judaica, sempre há um cuidado muito maior com o nome. Por isso a gente nem pronuncia este nome. Quem pronunciava ele era somente o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, no lugar mais sagrado do templo, no Kodesh HaKodashim. A gente troca quando a gente fala. Em vez de falar o tetragrama, a gente fala um outro nome, que seria a tradução dele, meu Senhor. Agora eu só quero passar uma fita para vocês,
que é o seguinte: uma vez, não foi uma vez, algumas vezes eu recebo mensagens assim no Facebook, assim: ah, Rabino, você é judeu, vocês sabem como é que é a pronúncia certa do nome de Deus, como é que é a pronúncia certa do tetragrama, aquela preocupação toda, tal. E sabe, a gente quer atender as pessoas, mas não adianta só você ficar falando que a gente não sabe a pronúncia certa, ou a gente sabe não deve dizer, ou não sei o quê. E aí, a última vez que me perguntaram isso, me veio assim uma palavra tão boa, que eu repito ela agora toda vez que me perguntam isso, que é o seguinte: eu perguntei para a pessoa que estava me questionando, para que serve um nome? Irmão, irmã, para que serve um nome? Hã? E aí a pessoa me respondeu, lá no chat, Facebook: ah, nome serve para chamar. Eu falei: pois é. E você chama quem? Você chama alguém que está longe? Ou você chama alguém que está perto, que está do seu lado? Ou não? Se tem alguém perto do seu lado te olhando, você não chama. Eu falei: meu irmão, minha irmã, então a questão aqui é muito simples. O que eu quero na minha vida e o que você tem que querer na sua vida é estar no eterno. Estando no eterno, a gente quase não tem necessidade nenhuma de chamar. Então eu respondi para ele: por isso não me interessa, não é o que mais me interessa a pronúncia. O que mais me interessa é estar tão próximo e não precisar chamar. Abraço para vocês, meus irmãos queridos.